Quero ler com os irmãos alguns versos, a partir do verso 1, do capítulo 16, e depois o verso de número 18. Aqueles que têm o seu exemplar bíblico, que abriram, acompanhem. Aqueles que não têm, está sem no momento, acompanhe ali. Eu vou fazer a leitura que está ali. Ali está Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite. Algumas versões vai dizer: enche a tua botija de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Verso de número 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, é homem e prudente e de gentil presença, e o Senhor feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ó Deus bendito e eterno, nós louvamos o teu nome pelo teu poder. Pai eterno e bendito, não há outro como o Senhor. E nessa noite a tua palavra, Senhor, vai ser apregoada mais uma vez nesse santuário. Fale, Senhor, com a tua igreja. Fale mais uma vez e não te cales. Saca-me, Senhor, da tua aljava, Pai querido, Pai amado, e que eu possa ser um instrumento teu mais uma vez para a tua noiva, para a tua igreja, de forma, Senhor, que a tua palavra alcance os corações, e que possamos sair daqui nessa noite abençoados mais uma vez pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Repita comigo: mude a sua mente e mude a sua vida. Mais uma vez: mude a sua mente e mude a sua vida. Queridos, esse é um dos textos que muito me chama a atenção. Na verdade, eu preparei durante esse mês uma outra mensagem. Aí hoje lá no serviço, pastor, Deus começou a falar muito ao meu coração, e eu vou falando. E hoje trabalha comigo meu filho, tem um outro que é o pastor também, tem um outro também, e a gente vai trocando em miúdos ali a palavra do Senhor. Mas esse texto hoje ele explodiu no meu coração já de manhã bem cedo. Aqui eu quero falar nessa noite sobre 3 personagens bíblicos aqui, e que me chamaram muita atenção. Deus falou muito ao meu coração, quero compartilhar com os irmãos dentro dessa temática. Mude o seu pensamento, mude a sua vida. O primeiro deles chama-se Saul. Repita: Saul. Saul, você vai começar a perceber, e a história dele vai ter um ênfase, ele vai aparecer no cenário a partir do capítulo de número 9. Um dia que o pai dele perde as ovelhas, e Saul vai buscar. Ao ir buscar agora as ovelhas, Deus agora procurava um rei, pois o povo não queria mais ser governado e guiado por Deus. Estava um período agora de transição entre a teocracia, ou seja, o governo de Deus, e partindo agora, entrando em uma monarquia. E agora Saul vai ter experiência, vai ter o privilégio de ser escolhido como o primeiro rei de Israel. E cá para nós, eu já vi muito por bocas de pregadores que Saul foi escolha do povo. Mas não, Saul não foi escolha do povo. A escolha do povo foi a monarquia. Agora quem escolhe é Deus. E eu peguei aqui algumas bases, se você quiser acompanhar, que foi Deus que o escolheu. Você pode colocar aí o capítulo de número 13. Capítulo de número 13, começa dizendo aí, coloca para mim, dá para colocar, verso 1.
Primeiro Samuel. Vamos lá? Capítulo de número 13, verso 1. Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel vai dar consequência, tá bom? Do que vai acontecer. Mas primeiro ele reinou. E Saul escolheu para si 3.000 homens, isso é a consequência. Mas segura lá, vamos continuar. 1 Samuel capítulo 9, verso 15 e 16. Eu estou falando que Deus escolheu Saul, tá bom? 1 Samuel capítulo 9, verso 15 e 16. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, Deus, trocando em miúdo, Deus fala assim, olha, eu já escolhi um rei e eu vou colocar ele diante de você no outro dia. Então Deus está falando que um dia antes já havia escolhido alguém. O verso 6, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, sobre o meu Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então Deus escolhe e vai dizer para Samuel que colocaria ele no dia seguinte diante dele, naquele mesmo horário. Capítulo de número 15, verso de número 1. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, te dei 3 textos aí, deixando claro que Deus escolheu Saul. A monarquia foi a escolha do povo, mas Deus escolheu Saul. A pergunta que não quer calar e nós conhecemos a história de Saul, e sabemos muito bem que Saul vai vai fazer escolhas, vai tomar algumas atitudes erradas. Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8, vai dizer que melhor do que o princípio é o fim de todas as coisas. Deus escolheu Saul, como Deus tem escolhido a muitos, como Deus escolhe a muitos, mas o que vamos fazer com essa escolha de Deus é outra coisa. Saul foi escolhido, e o escritor dos Eclesiastes deixa bem claro que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Saul foi escolhido. Saul vai reinar durante 40 anos. Quantos anos? Sendo que desses 40 anos, apenas 1 ano, que é o do capítulo 15, você vai perceber que apenas 1 ano Saul vai andar na presença do Senhor. A partir do capítulo 13 você começa a perceber que Saul vai desobedecer, vai ser negligente com o chamado, com a vocação e com aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que faz agora, o texto que nós lemos, que Deus vai dizer, até quando no capítulo 16 terás dó de Saul, havendo eu rejeitado. Por que Deus rejeita Saul? Essa foi a pergunta que veio ao meu coração. Por que Deus rejeitou a Saul para que ele não reinasse mais sobre Israel? Quando nós pegamos o capítulo 15, você vai ver que Deus vai dar uma ordem para Saul para que ele descesse contra os amalequitas, e que eles agora destruíssem os amalequitas, exterminassem. E esse texto ele é muito polêmico, e muitos, eu vejo em podcast, muitos querendo refutar ou bater de frente, indo contra aquilo que é o princípio da palavra do Senhor, por causa desse texto, onde eles vão querer apontar, porque Deus dá uma ordem bem clara para Saul: Saul, destrói todos os amalequitas, homens, mulheres, jovens, até aqueles que amamentam, e até os rebanhos, destrói tudo, mata todos. Às vezes a gente não entende por que Deus está falando isso, e Deus deixa bem claro, porque há tempos atrás, quando o povo caminhava no deserto, eles precisavam passar pela terra de Amaleque, e os amalequitas não permitiram, e aquilo que eles plantaram no passado chegou o momento de colher. E Deus agora trata dessa forma, porque se não cortasse esse mal pela raiz agora,
Isso daria problema e trabalho lá na frente. Então Deus estava dizendo: pega isso, corta esse mal agora, porque se isso crescer vai te prejudicar lá na frente. Eu vou melhorar. A palavra ela é muito dura. Corta, arranca isso, não deixa isso permanecer mais, porque se você deixar, isso vai te fazer mal, vai te gerar problemas lá na frente. Saul vai, ele junta 200.000 homens de guerra para ir, e junto com ele pega mais 10.000 de Judá. E quando ele vai entrar, ele avisa agora aos cananeus que ali estavam junto com os amalequitas: olha, vocês deixaram nós passarmos pela sua terra, então faz o seguinte, para que nenhum de vocês sofra as consequências do mal que eles fizeram conosco ainda no deserto, saiam. Os cananeus vão sair. Saul entra. Quando Saul entra agora, ele vai destruir toda a terra, só que ele vai poupar o rei Agag. Saul ele vai poupar as melhores vacas, os rebanhos melhor, e vai dar uma desculpa de querer levar para Israel agora, para poder servir em adoração ao Senhor. A ordem do Senhor foi clara: destrua isso, para que isso amanhã depois não venha destruir você. Acabe com isso agora, para que isso depois não acabe com você amanhã. Só que Saul agora, quando ele chega, ele vê, ele vai poupar o rei Agag, ele vai poupar aquilo que ele vê de bom, e leva. Nesse momento agora, Deus vai falar com Samuel: Samuel, vai para lá, vai lá, porque Saul desobedeceu. Samuel vai. Segunda coisa que me chama a atenção, porque eles precisavam ainda repartir boa parte dos despojos que já foram repartidos, e o povo tinha pressa. E pelo povo ter pressa, percebendo que agora o povo estava deixando Saul meio que à deriva, Saul vai fazer uma segunda coisa que mexe muito comigo. Ele vai fazer um sacrifício, ele vai levantar um altar. E Saul é rei, Saul não é profeta. E o problema é quando a gente começa a querer fazer aquilo que está fora do nosso âmbito, fora daquilo que é para a gente fazer. Saul faz. É o segundo erro dele. Não era para ele sacrificar. E por que, Alex, que ele vai sacrificar? Porque ele estava com medo do povo deixar. E eu preciso ter muito cuidado quando eu tenho que tomar alguma atitude, quando eu tenho que fazer alguma coisa com medo de perder outros. Só que Saul era alguém que estava mais preocupado em não perder o povo e menos preocupado em perder a presença. Deixa eu falar algo para você, eu quero que você reflita e que você pense sobre isso nessa noite. É melhor ser deixado de lado pelas pessoas e ter a presença, do que ganhar o mundo e perder a presença de Deus em nossa vida. Só que Saul estava valorizando mais as pessoas. Saul estava pensando muito mais em ter as pessoas consigo do que a presença com ele. E ele desobedece. Samuel chega. E quando Samuel chega, agora vai até onde está Saul. E pastor, quando ele chega lá, ele ouve um barulho. Ele vê agora um balido. E ele pergunta: o que está acontecendo? Aí ele fala assim: que eu trouxe algumas ovelhas. Ele ouve um mugido. O que é isso? Eu trouxe algumas vacas melhores para poder sacrificar ao Senhor, para poder adorar ao Senhor. E aí vem aquela frase, aquele versículo que nós falamos muito. E Samuel vira para Saul e fala assim: por que tu fizeste isto? Mais vale obedecer do que sacrificar. Samuel lança uma palavra poderosa, que é um grande ensinamento para a gente. É melhor obedecer do que... Porque muitas vezes não adianta a gente querer sacrificar, mas não obedece, Bia. A gente quer adorar, mas não obedece. A gente quer pregar, mas não obedece. A gente quer pregar para dentro da nossa casa, mas quando alguém olha, fala assim: como se não obedece? Tudo começa em nós. Aí Samuel fala assim: melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor hoje reparte, rasga o teu reino, tira você desse reino. Essa é a história de Saul. Saul vai passar uma noite inteira, ou melhor, Samuel ainda vai passar uma noite inteira orando por Saul. E esse é o terceiro ponto. Deus agora
rejeita Saul. E Samuel é alguém que está passando uma noite sem dormir, orando por aquilo que Deus rejeitou. Samuel vai passar a noite toda intercedendo por aquilo que Deus disse: eu não quero mais. Quem está entendendo a glória a Deus? Não adianta querer insistir ou bater numa tecla que Deus disse que não é mais para você. Esse emprego não é mais para você. E às vezes a gente não consegue entender que tem coisas que o céu já disse que não é para a gente. A gente quer fazer campanha, a gente quer fazer propósito, a gente quer subir monte, e Deus já falou. Para quê? Até quando? Aonde foi? Por quê? Que a tua ficha ainda não caiu. Que tem coisas que não alinham o meu querer com o teu. A minha vontade, ou seja, a tua vontade não está alinhada com a minha. E muitas vezes nós perdemos tempo buscando, se dedicando, gastando energia em coisas que Deus não está mais. Continua. O texto vai dizer agora, e entramos no capítulo de número 16. 16:1, por gentileza. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de... Isso aqui é muito forte, vou trocar em miúdo. Até quando terás dó de... O que Deus está falando, ô Diácono Carlos, Carlinhos, é assim, ó: até quando tu vai ficar com dó? Até quando tu terás dó? Porque Samuel é alguém que não conseguiu entender que Deus tem algo novo na vida dele, mas ele ainda está preso a coisas do passado que Deus não quer mais. Samuel tem dó de Saul. Até quando? A pergunta que não quer calar é: até quando tu vai ficar dando murro em ponta de faca? Até quando tu não vai perceber que Deus já preparou um futuro extraordinário para você, mas você fica com dó daquilo que passou? Até quando a gente vai se privar de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque por dentro sentimos dó de coisas que Deus não está mais agindo, fazendo? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, e nossa, pastor, eu desenhei aquela empresa como se fosse minha. Pensa em um cara que era realizado trabalhando, era eu. Quando chegava épocas de viajar, de aprender, de ir para cursos, maravilha, eu ia. Até um dia em que eu precisei sair, a empresa não me mandou embora, eu precisei sair. E durante muito tempo eu não conseguia entender por que eu tive que sair daquela maneira. Eu me lembro que eu fui para o ponto de ônibus chorando, porque eu tive que pedir demissão naquela empresa, porque não dava mais para mim poder ficar. O salário era muito bom, eu gostava de todo mundo gostava de mim, a empresa estava crescendo, mas não dava. Eu ficava perguntando: Deus, por quê? Aí Deus falou para mim hoje, refletindo sobre isso: Cristiano, eu tive que tirar, eu tive que rejeitar aquilo lá, porque aquilo lá impedia você de viver o extraordinário que eu tenho na tua vida. E se você fica, você não seria quem você é hoje. Há quantos anos, Bia? Quanto tempo? Só que a gente olha para esse tempo, para todos esses anos, aí dá aquele dó. Deus fala: ei, se desprenda do passado, viva o presente, porque eu já projetei o teu futuro. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Presta atenção. Aí começa agora: enche um chifre de azeite. Outras versões, e tem versões diferentes, vai dizer o seguinte: enche o teu vaso de... Se conseguir achar outra versão, enche o teu vaso de... Preste atenção. O tempo em que agora Samuel ficou intercedendo, buscando, orando e tendo dó de Saul, isso é uma aplicação. Vou falar igual o pastor Tiago: você precisa ser espiritual para entender isso. Todo esse tempo em que ele passou orando, que ele passou buscando,
E tendo dó de Saul, ele não percebeu que a botija dele esvaziou. Isso é uma aplicação de um espiritual para você entender. Enche a tua botija de azeite. Se é para encher, porque estava vazia. E ele, como um profeta, ele como um sacerdote, um juiz, a botija não podia estar vazia. E muitas vezes nós nos focamos em tantas coisas que deveríamos nos desgarrar, nos desprender, e não percebemos que nós nos dedicamos tanto a outros e esvaziamos de nós mesmos. Fizemos tanto pelos outros, mas não fizemos por nós mesmos. Quem está entendendo a glória a Deus? Enche. Se é para encher, porque está vazio. E muitas vezes nós ficamos em situações que nem essa. Investimos tanto pelos outros, buscamos tantos pelos outros. Isso não é errado, faça isso, mas não se permita esvaziar na busca para encher alguém. Encha a si primeiro, para depois você ser um canal de bênção para encher alguém também. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre, ou a tua botija de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Fala assim comigo. Deus já tinha providenciado um novo tempo para o seu povo. Não é OLX não, mas desapega daquilo que passou. Fala para quem está do seu lado assim: desapega. Tem um novo tempo. Fala assim, para um Saul rejeitado, existe um Davi escolhido. A gente não consegue perceber que muitas vezes Deus já providenciou algo novo para a nossa vida, em detrimento que não conseguimos nos prender de coisas velhas, de coisas passadas. Nos esvaziamos por coisas que não era para nos esvaziar, mas nós nos entregamos tanto que esquecemos de nós mesmos. Só que enche a tua botija. Mais uma palavra de cunho profético para alguém: se enche hoje. Se enche hoje. Se enche hoje. Muda a sua mentalidade para que Deus possa agir e mudar a tua vida. Encha-se você primeiro hoje. Venha buscar para sua casa, glória a Deus, continue buscando. Mas antes de encher lá, se enche aqui primeiro na presença dEle. E azeite, o óleo simboliza o Espírito Santo. Se encha dessa presença. Enche o seu jarro com óleo e vai até Belém. E o enviou a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Repita assim para mim, repita comigo. O que Deus tem para a sua vida já está pronto. Só você que não percebeu ainda. Verso 2. Samuel, porém, disse: como poderei eu ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que vai sacrificar o Senhor. Presta atenção. Vou acelerar essa parte aqui para a gente começar a caminhar para concluir. Mas Senhor, se eu for lá, porque o Senhor escolheu alguém, os filhos dele, alguém ou os anciãos da cidade vai me perguntar: a que vieste? O Senhor diga que vai sacrificar, leva um novilho. E aí você tem um argumento e você vai sacrificar de verdade. E vai até a casa de Jessé o belemita, convida eles. Ele vai, ele faz aquilo que Deus mandou. Eu vou correr aqui que esse pedaço você conhece muito bem. Samuel chega à casa de Jessé e diz o que Deus falou, que entre os filhos dele, um haveria de ser rei. E mandou chamar os filhos. Todos eles vêm. O primeiro, Eliabe, Samuel olha, está certamente perante o Senhor seu ungido. Deus fala assim: não atente para a sua aparência. O segundo que vem é Abinadab, homem grande, forte, valente, com experiência.
Aí Samuel olha, certamente está perante o Senhor, seu ungido, seu escolhido. Deus fala, não atente para a sua estatura, nem para a sua aparência. O homem olha o que está por fora, mas eu enxergo o que está por dentro. Eu tenho rejeitado. Vai passar o terceiro Samar, vai passar todos os irmãos de Davi. Até que vem a pergunta: acabaram-se os jovens? Aí Jessé vai dizer o seguinte: ainda tem um. O nome dele é Davi, de gentil aparência, um semblante bacana, esperto, ruivo. Aí olha o que Samuel vai dizer: manda-o buscar. Não nos assentaremos nem comeremos enquanto o menino não. Presta atenção. Saul é alguém que está no trono, que tem coroa, mas que não tem presença. Davi é alguém que está no campo, que não tem trono, mas a presença é com ele. A presença vai buscar ele. Eu ouvi uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele disse o seguinte, que um dia num podcast alguém falou para ele o seguinte: quem não é visto não é. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou com ele: mas quem anda comigo jamais será esquecido. Quem não é visto não é lembrado, mas quem anda com a presença jamais será esquecido. Eu vou repetir: Deus não esqueceu de você. Tu pode não ser lembrado pelos outros, pela tua casa, pela tua família, pela tua parentela, mas os céus jamais esqueceram de você. Não importa onde você esteja, não importa se você está trabalhando em um ambiente onde muitos não te enxergam, o mais importante é que Deus está te vendo, Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando. Manda buscar, Davi, vem. E quando chega, se eu não me engano, o verso 13, coloca aí para mim por gentileza, vai dizer que naquele momento agora, Samuel, coloca aí, então Samuel tomou o chifre, ou a botija, o jarro de azeite, ungiu, ou derramou sobre a cabeça de Davi, no meio dos seus irmãos. E aí o que me chama a atenção é que vai dizer que imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Naquele momento, Diácono Carlinhos, Samuel derrama o azeite, imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E se você for ler no resto do texto, vai dizer que o Espírito do Senhor se apartou de Saul, mas se apoderou de Davi. Naquele exato momento, chega um período agora em que de repente agora o Saul não tem mais a presença, não tem mais o Espírito de Deus sobre a sua vida, que ele começa a ser atormentado. E quando ele vai ser atormentado agora e passa a ser atormentado, alguém começa a falar para ele o seguinte: olha, precisamos encontrar alguém que toque uma harpa, que cante uma canção, faça uma canção, que ministre sobre a vida dele, para ele se acalmar. Coloca para mim, por gentileza, capítulo 16, verso de número 18. Então, encontre alguém. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho. Fala para quem está perto de você: você não passa batido. Sempre tem alguém de olho em você. Pastor, mas onde estava Davi? No campo, tomando conta das ovelhas do seu pai, cuidando delas. Mas olha, disse o moço: eis que tenho visto. Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua dedicação em fazer o melhor para Ele. Eu vou melhorar isso aqui. Não tem como a gente fazer para Deus algo de excelência e não passar por estações de sucesso. Vou aplicar mais uma vez isso aqui para alguém. Não tem como fazer algo de excelência para o Senhor e não passar por estações de sucesso. E isso vai ser comprovado dentro desse texto. Tenho visto há um filho de Jessé, o belemita. Camarada sabe quem é o pai de Davi, de tanto tá ali, ó. Sabe que é de Belém, conhece ele pelo nome. Aí vai dizer assim: que sabe tocar
e é valente. É interessante que eu busquei aqui uma versão aqui, que vai dizer assim, que sabe tocar e bem. Fala assim: Davi fazia tudo para Deus com excelência. Eu vou usar uma palavra aqui, mas eu vou explicar ela para você. Fala assim: Davi não era medíocre. Infelizmente usamos essa palavra medíocre de forma, hoje, muito pejorativa. Mas o significado da palavra medíocre quer dizer mediano. É isso que quer dizer. É ser comum. O que agora, quem viu Davi e percebeu, está dizendo o seguinte: eu tenho visto alguém que não é mediano, ele está acima da média. Eu tenho visto alguém agora que não é comum, existe algo diferente nele. Fala assim comigo: o talento, o dom, pode abrir portas para você, tirar você de um campo e te levar para dentro de um palácio. Preste atenção nisso. O que vai fazer Davi entrar dentro do palácio é porque precisa de alguém que toque bem, que faça com excelência, quer chegar em lugares grandes, quer ir onde ninguém da tua casa nunca foi. Aquilo que vier à tua mão, faça com excelência, e você passará por estações de sucesso. Bendito será a tua casa, bendito será a tua família, bendito será você ao entrar, bendito será ao sair, bendito serão os teus celeiros, e tudo irá correr bem. Seja acima da média. Se é para tocar, não seja comum, não seja mediano, entrega com a excelência. Se é para adorar, adore com excelência. Se é para cantar, cante a Deus com excelência. Se é para pregar, se esforce, estude, se dedique, mas entrega aquilo que Deus confiou a você com excelência, e Deus vai levar você para lugares aonde você nem sequer imagina. O que abre as portas para ele entrar? Aquilo que ele está fazendo com excelência. Precisa de alguém para poder tocar, cantar uma canção para o rei, para ele se acalmar. Segundo, sabe tocar e é valente. Olha a segunda característica, o currículo de Davi. Pastor, ele é valente. Davi não foge de batalha. Tanto é que no capítulo 17 vai aparecer lá um incircunciso filisteu. O povo chamava de gigante, mas tu vai ver que durante nenhum momento Davi chamou ele de gigante, porque Davi sabe que maior que todos é o Senhor, o general, o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Pode ser gigante para os outros, para mim é alguém que não tem comunhão com Deus. Davi é valente. Valente não retrocede, valente não desiste, valente não vai parar no meio do caminho. Valente, ele vai pelejar. Ele vai pelejar. Fala para quem está perto de você: Deus está te chamando de valente. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça, sacode a poeira. Está na hora de dar volta por cima. Entra nessa guerra, não foge não. O gigante se levantou, mas olha a tua característica: é valente, é valente, é valente, é valente, é valente. Segunda coisa, é vigoroso. Algumas versões vai dizer que ele é de bom ânimo, pastor. Isso aqui mexeu muito comigo. Sabe por quê? Davi não é aquela pessoa que você chega perto dele: como é que tá? Ai, tô mal. Ai, meu casamento está passando uma guerra. Ai, o marido fala assim: minha esposa não fez almoço, não tem janta, tem tudo em casa, mas não fez. Não. É de bom ânimo. Sabe qual é o nosso problema? Eu sempre falo para minha esposa assim: cuidado com pessoas tóxicas. Procura caminhar com pessoas sorridentes, pessoas alegres, porque ainda que tu esteja mais ou menos, o sorriso daquela pessoa vai trazer alegria para o teu dia. Uma palavra de alguém assim alegre tem o poder de gerar ânimo em todo o teu dia e tirar alguém que está no chão e colocar de pé. Agora o nosso problema é que muitas vezes nós caminhamos com pessoas que são tóxicas. Só fala de derrota, só fala de perdas. A palavra sempre é triste. Mas nessa noite nós vamos caminhar com pessoas como Davi, pessoas vigorosas. Como é que tá? Olha, tá excelente.
Mas eu estou sabendo, está excelente, mas está uma guerra, mas está excelente. Por quê? Porque o ambiente de momento, a circunstância de momento não pode influenciar a essência que existe dentro de mim. Eu faço com excelência, eu adoro com excelência, eu sou valente na presença do Senhor, e eu tenho ânimo de estar na presença dEle, e um coração alegre formoseia o rosto. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e vê se está sorrindo. Caminhando para encerrar. Homem de guerra. Algumas versões vai dizer, pastor, varão de guerra. Só os varões aqui da ICE fala, varão de guerra. Mais uma vez, varão de guerra. Agora fala assim para ele, antes de ser de guerra, fala, tem que ser varão. Varão de guerra. Davi era varão de guerra. Davi não era vareta, irmãos. Desculpa a expressão, linguajar chulo. Davi não era o tipo de pessoas que retrocediam. Davi era alguém que quando entrava na batalha, ele ia certo da vitória. Não pelos atributos ou preparo que ele tinha, mas é porque ele sabia quem estava usando ele dentro daquela guerra. Davi era alguém que se de repente a porta tivesse fechado, dava um jeito, fazia alguma coisa vendendo uma esquina, trazia um mantimento para dentro de casa, mas não deixava a família passar por dificuldades, porque é um varão de guerra. Não importa qual seja a guerra ou a batalha que se levantou. Deixa eu falar algo para alguém aqui. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você está passando. De repente quer abrir uma empresa, de repente faliu uma, duas ou três. Mas deixa eu falar algo para você. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para alguém aqui nessa noite: se levanta, você é de guerra. Não deu certo uma, nem duas, nem três, mas a tua hora vai chegar. Mas em nome de Jesus, não desista. Aquele que te chamou, te alistou, ele é fiel. Eu ouvi o testemunho do pastor Silas Malafaia, que ele disse que ele fechou 7 empresas, ele conseguiu falir 7 empresas, mas olha quem é hoje, olha o ministério que Deus deu, porque não desistiu. Seja alguém de guerra, lute, não retroceda, não desanime em meio às guerras. Deus é com você. Prudente em palavras. Davi não era alguém que jogava a conversa fora, pastor. Davi não jogava a conversa fora. De gentil presença, aonde Davi chegava, o ambiente mudava. Davi era alguém que conseguia influenciar aonde ele estava. Se tinha pessoas desanimadas, Davi era capaz de liberar uma palavra para mudar a vida de alguém, para mudar o dia de alguém. Aonde você vai, aonde você trabalha, aonde você estuda, na faculdade, ao qual você está, onde você reside, seja alguém como Davi. Mude o ambiente, mude a sua mentalidade. Com certeza Deus mudará a sua vida, e você pode ser um canal na vida de alguém para mudar a história dessa pessoa também. E o último aqui, que é o que mais me chama a atenção. O rapaz deu todo o requisito de Davi. Tocava bem, era valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil de presença. Só que é o que ele vai falar para Saul. Saul, não acabou não, tem algo que é fundamental. O quê? O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Ele poderia ter isso tudo, mas se o Senhor não fosse com ele. Mas o que vai fazer diferença na vida de Davi é a presença. É a presença. É a presença. Porque o nosso talento pode levar a gente a grandes portas abertas, mas o que nos mantém nessa porta é a presença. O nosso talento pode nos levar a níveis muito altos, mas o que nos vai manter lá é a presença, não é o talento, não é os atributos, não é os adjetivos que as pessoas podem dar, os substantivos sobre nós. É a presença. É a presença. O Senhor é com ele. Ande com pessoas que te levem cada vez mais para perto da presença, que te arraste para a presença, que te traga cada vez mais para perto da presença. O Senhor é com ele. O Senhor é com você.
O Senhor é com você no seu trabalho, o Senhor é com você quando você caminha pela rua, o Senhor é com você na sua casa, o Senhor é com você em meio à sua família. Obedeça a voz do Senhor. Aquilo que não é para ficar, corte esse mal pela raiz. Não faça aquilo que compete aos outros e não a você. Não fique sem dormir por coisa que Deus não quer mais. Não gaste a sua energia em coisas que não vai valer a pena. Pare de ficar preso ao passado. Desata esse nó hoje. Existe um futuro brilhante que Deus projetou para cada um de nós. Você pode se colocar sobre os pés? Eu vou orar para a gente encerrar. O pessoal está se preparando para ir para o retiro. Tem um pedido aqui de oração. Yuri Ferreira, Iago Ferreira dos Santos. Não vou expor aqui a situação, Deus sabe. Eu quero orar por esses dois jovens. E você que está aqui, se de repente você quiser oração também, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu preciso de algo novo na minha vida. Estou preso a algumas coisas que não me permitem romper, vencer, viver o novo. Estou preso a coisas do passado. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Só você sabe o que você está passando. Pastor, existem algumas coisas que precisam ser quebradas na minha vida. Pastor, eu sei até mesmo que Deus tem coisas grandes para mim, mas ainda estou travado, sabe? Pastor, tem o meu negócio. Existe algo aqui dentro de mim que está queimando, mas eu preciso avançar. Como é que eu faço? Primeira coisa, busca a presença. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, perdi muito tempo dando murro em ponta de faca. Fiquei muito ferido. Cuidei tanto dos outros e acabei esquecendo de mim. Quem precisa de cuidado e de ajuda agora sou eu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos levantar um clamor. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos enche com essa presença, nos faz transbordar, está aqui em nosso meio. Oh Deus. Até o meu deitar eu cantarei da bondade